para sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Intera storia del mondo è protesa Fundamento da paz, pedra que não se quebrou. Olá, eu sou a Amanda Rocha e estou aqui para falar com você agora sobre o tema O Papa Peregrino e Grande Missionário. Para mim, é uma grande alegria, uma honra poder falar de São João Paulo II em seu centenário. Sou uma devota de São João Paulo II, tenho a graça e a alegria de amá-lo já há muitos anos. Tive a graça de amá-lo ainda vivo como Papa. Sou da geração São João Paulo II, nasci sob seu pontificado no ano mariano que ele declarou. Fui batizada no seu pontificado, recebi a crisma, não tive a graça de receber o sacramento do matrimônio em seu pontificado, contudo, eu e meu esposo recebemos a graça do matrimônio no dia dedicado à beatificação de São João Paulo II. São João Paulo II foi beatificado dia 1º de maio e por isso nós escolhemos também essa data para nos unirmos, sobre a bênção de São João Paulo II, de São José. Tivemos a graça de casar no dia de sua beatificação. Então, toda uma história envolvida de amor, de admiração, de amizade por este grande santo. Sou casada com Tadeu Rocha, temos 2 filhos, 2 filhas, uma no céu a interceder por nós, junto de São João Paulo II também, da Virgem Maria, de todos os anjos e santos, e uma pequenina agora, Claricinha, que também já estamos querendo ensiná-la a amar São João Paulo II. Mas vamos lá, vamos falar sobre este grande Papa, esse gigante que é São João Paulo II. Ele era acostumado a amar as pessoas e por isso era missionário e por isso era peregrino. Quando ele diz de si, ele fala que ele já se acostumou a peregrinar ainda na Polônia. E, não sei se você sabe, a cultura polonesa é uma cultura católica e lá desde criança as crianças são acostumadas, habituadas a peregrinar nos santuários marianos. Então ele já fazia isso com sua família, já fazia isso com os seus amigos. Ele também, logo depois que virou padre e também como bispo, ele fazia visitas pastorais a muitas paróquias polonesas. Então ele ia nessas paróquias em peregrinação para ali amar aquelas pessoas, para conhecer as realidades de todas as suas ovelhas. Então ele fez isso como criança, fez depois como bispo ali, como responsável territorialmente por aquelas pessoas e não se cansando de visitar somente estas que estavam ali, as paróquias, nessas visitas pastorais, na qual ele almoçava na casa de fiéis, na qual ele conversava com os padres, sabia o nome dos padres. Ele também ia pelo mundo atrás das comunidades polonesas dispersas, que foram dispersas depois da guerra. Então ele chegou a visitar Chicago, essas comunidades polonesas, foi até o Canadá para encontrar com esses seus conterrâneos ali, que eram suas ovelhas perdidas e dispersas. Esse pastor que, a modo de Jesus, ia atrás das ovelhas, ia buscar falar com eles, saber deles. Então, um grande peregrino, um grande missionário. Ele, como padre ainda, fazia peregrinações à Terra Santa. Foi lá pisar onde Jesus pisou. Foi lá visitar a Basílica da Anunciação. Foi visitar a Basílica da Natividade. Chegou naquela Terra Santa, pisou, amou Jesus, amou o povo. Ele também teve já ali, logo depois que ele foi ordenado sacerdote, ele foi ordenado sacerdote dia 1º de novembro, e logo em seguida, poucos dias depois, já foi encaminhado para Roma, para encerrar os seus estudos, na verdade, de teologia. Ali, mais uma vez, saiu, peregrinou, foi
a uma nova terra, foi a Roma conhecer ali e estudar. Logo depois que encerrou o seu estudo, teve seu trabalho, retornou à Polônia e ali começou a sua vida sacerdotal, que depois evoluiu, né, para uma vida episcopal e cardinalícia. Então, por que estou falando isso? Nesse desejo de mostrar para vocês esse histórico de que ele já viajava, ele amava viajar. Ele mesmo disse, ele gostava de viajar, ele tinha dentro de si esse desejo de levar a palavra de Jesus, de cumprir o mandato missionário. E ele teve a graça de realizar isso como Papa. E tudo isso que aconteceu com ele somente o preparou para esta missão que Jesus o tinha dado. Mas, passando agora a partir do histórico, gostaria de falar com vocês de um poema que São João Paulo II escreveu no Tríptico Romano, né? Aqui eu tenho uma edição das Paulinas de Portugal. Nesse tríptico, a terceira parte do tríptico, ele fala sobre Abraão. E eu vou ler para vocês aqui um pequeno trecho da meditação sobre Ur na terra da Caldeia. Ele fala de Abrão, da vocação de Abrão. Houve tempos em que as pessoas não cessavam de peregrinar. Rodeada pelos rebanhos, migravam, para onde a fartura a chamasse. Lá onde a terra, como uma mãe fértil, conseguia nutrir os animais, lá então também o homem erguia as tendas, começava a habitar. Por que razão nós procuramos, hoje, este lugar na terra de Caldeia, de onde partiu Abrão, filho de Tera, com os nômades como ele? Talvez pensasse, por que devo sair daqui? Por que hei de eu abandonar Ur da Caldeia? Pensou isto? Sentiu a tristeza da separação? Olhou para trás? Desconhecemos tudo isto. Sabemos apenas que ouviu a voz que o exortava. Vai. Abrão decidiu seguir a voz. A voz dizia, tornar-te-ei pai de muitos povos. A tua descendência será tão numerosa como a areia da praia. Como pode realizar-se tal promessa? Meditou Abrão. Se a natureza me negou o dom da paternidade, a esposa que amei desde os dias da minha juventude não me deu filho. Este fato faz-nos sofrer a ambos. Contudo, a voz predizia, tornar-te-ás pai, tornar-te-ás o pai de muitas nações. A tua descendência será tão numerosa como a areia da praia. E por que eu trago para você essa meditação, especificamente essa sobre Ur na terra de Caldeia? Começa assim, né? Houve tempos em que as pessoas não cessavam de peregrinar. E eu estou aqui para falar com vocês sobre este Papa Peregrino, este grande missionário. Ele, assim como nosso pai na fé, Abraão, assim como os primeiros apóstolos, assim como os missionários enviados a tantos lugares, também chegou a este tempo onde não cessava de peregrinar. São João Paulo II diz de si que ele não se cansava tanto. Quando questionado sobre as viagens, ele falava assim, eu não me canso tanto, mas as pessoas se cansam. Então também se eu me cansar, ele dizia, não tem tanto problema, o Papa pode se cansar. Ele pode fazer coisas exageradas se é para o bem do povo, se é para alcançar os corações. E além disso, neste poema, quando ele fala de Abrão, ele diz assim, que Abrão pensava, né? Por que eu devo sair daqui? Por que eu abandonar a minha terra, de Ur da Caldeia? Será que ele sentiu a tristeza da separação? Será que ele olhou para trás? São João Paulo II diz, desconhecemos tudo isto. Já sobre a história de São João Paulo II, nós não desconhecemos tanto, né? Temos vários dados biográficos que sabemos que ele pensava assim, quando ele foi eleito Papa, que ele sentiu um sofrimento da separação de sua pátria amada Polônia. Não sei se você sabe, mas os poloneses, quando
o Papa dirigiu, né, quando ainda o cardeal Karol Wojtyła saiu para o Vaticano, para o conclave no qual ele seria eleito, os poloneses rezavam para que ele não fosse eleito, porque eles não queriam perder aquele cardeal, aquele pastor tão presente e tão amado. Então, será que São João Paulo II sentiu a tristeza da separação? Sim, nós sabemos, ele amava a Polônia. Olhou para trás? Creio que não, porque na sua própria vida mostrava que não se arrependeu um minuto, que era este peregrino que ia atrás das pessoas. Mas uma coisa nós sabemos, né? Não desconhecemos todos os detalhes, mas assim como ele, sabemos que ele, São João Paulo II, assim como Abraão, soube ouvir a voz que dizia, vai. São João Paulo II é este homem que decidiu seguir a voz também e dizia, vai. E por isso ele chegou a mim, chegou a você, né? A mensagem, essa igreja que ultrapassou, que chegou no ano 2000, no jubileu, chegou a mim, chegou a você, chegou a tantos. Veja que primavera da igreja nós vivemos. Embora tenhamos as crises de fé, quão gigante foi esse Papa que levou tantos anos a barca de Pedro, né? Que conseguiu levar, que uniu gerações. E além disso, ele seguiu a voz e assim como Abraão, realizou-se uma promessa. Os sacerdotes, eles não são pai na carne, aqui na nossa igreja latina, né? Eles vivem o celibato, mas eles são pais muito, né? Pais de uma numerosa nação. Eles são pastores de grandes ovelhas. E assim como os sacerdotes são chamados a dar a sua vida pela esposa, a igreja, São João Paulo II deu a sua vida, literalmente, a sua vida inteira pela esposa de Cristo. E por isso ele se tornou pai de uma numerosa nação. Essa nação de que ele alcançou como peregrino, como missionário, de norte a sul, de leste a oeste. Por isso eu quis trazer para vocês esse paralelo, porque imagino que quando São João Paulo II escrevia de Abraão, ele falava de si. Assim como aqui no começo do tríptico ele fala do conclave, quando fala de Michelangelo, tudo aquilo que ele escrevia, ele falava de si. Então esse paralelo, ele é este homem que não cessava de peregrinar, é este homem que escutou a voz que disse vai, e é este homem que se tornou pai de uma numerosa nação, que se tornou nosso pai espiritual. Além disso, né, ainda um detalhe que acabei de me lembrar aqui que não falei, é que ele, ainda como bispo e como cardeal, ele era convidado a participar de vários congressos e seminários, porque muito inteligente, né, seus escritos alcançavam os jovens, as famílias, e ele participou de congressos eucarísticos, levava os seus livros, né, suas publicações, e por isso também se acostumou a fazer as suas catequeses, as suas audiências, que depois ele tomou o lugar ali, né, na janelinha do Vaticano para poder falar a todos. Por que isso foi importante? Porque ele queria conhecer o homem, ele queria se preparar, né, ele queria abraçar todo o homem. E dizendo isso para vocês que foi uma preparação, a partir de 1962, ele visitou Roma por 32 vezes, porque ele era, o Papa Paulo VI gostava muito de São João Paulo II, tanto é que o convidou para pregar um retiro. Além disso, ele participava de várias congregações, ele participava de vários sínodos, ele foi atuante no estudo ali sobre a natalidade, que resultou na encíclica Humanae Vitae. Então, ele era já como padre, como bispo e como cardeal, um peregrino, que depois, como papa, teve elevada a uma altíssima potência essa peregrinação. E já falando dele como papa, neste grande missionário,
falo para vocês das viagens que ele fez, né? Ele fez uma viagem ao México, sua primeira viagem foi ao México. E havia um grande problema, uma grande dificuldade em ele ir até o México. Por quê? O México passou, e talvez você saiba, tenha visto sobre os cristeiros e um pouco da história ali do México, passou por um período muito forte de anticlericalismo. Além disso, na época que São João Paulo II visitou lá, em 1979, grande parte do governo do México era composto de maçons. Então, ele sabia que essa visita não seria fácil, mas ele não se apegou às facilidades e quis ir até o México, quis ir até ao Congresso do CELAM, quis ir conhecer os bispos agora que estavam unidos com ele ali na igreja, queria falar ao coração da Igreja Latina, né, da América Latina e da América Central. Por isso, foi até o México, foi bem recebido. Não sei se você tem o costume de entrar no site do Vaticano e conhecer os textos que lá estão, mas todas as viagens do Papa João Paulo II, assim como de todos os outros papas, estão lá definidas. E eu te convido a conhecer, a visitar o site, a visita ao México, uma oração que ele faz a Nossa Senhora de Guadalupe. É belíssima. E mais uma curiosidade dessa viagem que ele fez é que um determinado dia da viagem ele estava responsável por falar a um colégio católico, alunos de um colégio católico, e para isso ele preparou um discurso. Só que quando ele foi se dirigir até este local, ele viu que havia muitas outras pessoas, né? Havia várias outras pessoas lá que estavam para ouvi-lo. Diante disso, ele se deu conta de que aquele discurso que ele havia escrito já não servia mais. E por isso ele falou a um secretário, eu vou então falar de improviso e você traduz para mim, porque eu voltei a estudar o espanhol tem apenas 2 meses, o Papa ali se sentiu um pouco inseguro. Só que quando ele viu o povo, que ele chegou ali, viu aquelas pessoas que estavam para ouvi-lo, ele improvisou no seu espanhol mesmo e falou com todos. E falando em espanhol, falando nesse desejo que ele tinha de falar ao coração de todos, São João Paulo II falava várias línguas. Ele se dedicava mesmo ao povo de Deus. Ele se dedicava ao anúncio da mensagem. Então ele sabia se expressar em italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português, ucraniano, russo, serbo-croata, esperanto, grego, latim, polonês, japonês, estudou chinês. Então ele queria, como grande missionário, chegar a todos os lugares, né? Havia ainda alguns lugares que a mensagem de Cristo não chegou e ele queria ser este apóstolo dos gentios, dos que não conhecem o Senhor, a levar. E por isso se dedicou, né? Amou aquelas pessoas ao se aproximar delas, a se fazer um com elas. Ele não queria ser o estrangeiro, ele queria ser o peregrino, ele queria ser aquele que une, que ama, que se aproxima. Ele sentia uma necessidade de viajar. O seu secretário, no livro que escreve Uma Vida com Carol, diz que ele se sentia mais à vontade viajando do que ali no Vaticano. Por quê? Porque ele não podia parar, né? O São João Paulo II, não sei se você sabe, ele dormia poucas horas no dia, ele tinha uma rotina que ele sempre cumpria, de oração, de estudo, de reuniões, de atividades. Ele era um homem que não perdia tempo. É uma característica dele, não se via perdendo tempo. Ninguém olhava para ele e via que ele gastava 1 minuto sequer. Todas as pessoas que convivem com ele diz que quando falavam, se sentiam únicos no mundo. Então ele era um homem que não perdia tempo nem numa conversa.
Ele fazia com que você se sentisse especial, único, exclusivo, irrepetível, assim como ele nos ensinou. Quem sabe, né, Deus nos dê a graça de também aprendermos com ele este dom, né, este ordenamento do nosso ser, a não perdermos tempo, a levarmos a mensagem de Jesus, a amarmos as pessoas, a sermos também missionários dentro das nossas realidades, né? Ele que canonizou tantas pessoas de tantas realidades diferentes, homens, mulheres, solteiros, casados, leigos, sacerdotes, bispos, cardeais. Ele, quem sabe nós aqui nas nossas realidades, né? Eu como mãe, como esposa, como profissional, quem sabe não olhar para ele e aprender com ele, a não perder tempo. Em suas viagens, meus amigos, ele visitou mais de 132 países. Ele deu várias voltas sobre a Terra, né? Se a gente fosse enumerar em quilometragem aquilo que ele fez. Ele visitou mais de 900 cidades. E quando ele estava no Vaticano, quando ele tinha ali um tempo livre, fora de viagens, ele não ficava no seu palácio apostólico descansando. Ele fazia questão de, assim como eu falei para vocês que ele fazia como bispo essas visitas pastorais na Polônia, ele fazia visitas pastorais em Roma. Ele ia até as igrejas, ia ali conversar com os padres. Seu secretário diz ainda que São João Paulo II, ele andava com ele com um atlas. Ele tinha um atlas que ele carregava com ele pelos lugares que ele ia. E ali ele marcava os lugares, qual ele já foi e aonde ele queria ir. Uma outra curiosidade de São João Paulo II é que ele sabia o nome de todos os bispos do mundo. Ele tinha decorado na alma, no coração, na inteligência, o nome de todos os bispos. Ele era o chefe daqueles que sabia e conhecia os seus colaboradores de perto, né? Sabia o nome, rezava por eles. E ele queria conhecer as pessoas, a realidade das pessoas, né? Ir até o México em sua primeira viagem, como eu disse já para vocês, fez com que ele conhecesse a realidade de uma igreja que ele ainda não conhecia. E também fez com que ele fosse de perto acompanhar o avanço da teologia da libertação. E ali, na sua visita ao México e sua visita a Honduras e os outros países, não sei se você sabe, São João Paulo II chegou a Cuba, de Fidel Castro. São João Paulo II foi a Nicarágua, acompanhou ali os sandinistas num grande conflito, né, que não queria que o povo chegasse até ele. São João Paulo II veio ao nosso país por 4 vezes, já falo mais um pouco dessa viagem, que acho ela especial. Foi à África, em vários países, foi nos Estados Unidos várias vezes, foi na Filadélfia, né, em outros lugares, Washington, foi à ONU. Na Europa, então, nem se fala, né, na própria Itália, várias viagens na Itália, foi à Polônia várias vezes, foi aonde ele conseguiu chegar. Talvez você conheça aquela música, né, aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar, quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Eu parafrasio essa música dizendo que quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Redentor. Esse era São João Paulo II, porque ele viveu para anunciar a redenção e era um grande peregrino e um grande missionário que levava essa redenção a tantas outras pessoas. Ele também quis visitar o México porque ele pensou, se eu consigo ir até um país anticlerical, como não conseguirei ir até a Polônia? Porque, não sei se você sabe, a visita de São João Paulo II à Polônia, pelo menos a sua primeira visita, tiveram outras também que foram difíceis, mas a primeira foi permeada de tensão. Porque São João Paulo II, quando ele saiu da Polônia para ele participar do conclave, ele não recebeu do governo comunista residente na Polônia uma permissão para viajar. Ele teria que resolver essa situação quando ele voltasse. Ele não recebeu o passaporte diplomático que um cardeal tem.
E ele não voltou mais, né? Ele voltaria não mais como um bispo, um cardeal que deveria pedir autorização do governo para viajar. Ele voltaria como um chefe de Estado, né? Como um papa, né? Com toda a autoridade moral que tem um papa, mas também como um chefe de Estado. Então, as autoridades ali que regiam a Polônia, eles não queriam que o Papa visitasse, chegaram a sugerir para o Papa, olha só, que ele inventasse uma desculpa, dissesse que estava indisposto e não iria. Imagina aquele homem com menos de 60 anos, com aquela vitalidade, com aquele desejo de amar os seus filhos, inventaria uma desculpa. Então, o máximo que o governo conseguiu foi adiar a visita, mas não conseguiram proibir. E São João Paulo II, então, foi o primeiro Papa a visitar um país comunista, né? Um país sob o regime comunista. Então, ele não voltava apenas para a sua pátria, mas ele levava a igreja àquelas pessoas na qual o governo queria retirar Deus da alma delas, né? E colocar o Estado. Ele foi lá para levar a mensagem de Jesus. Imaginem a alegria daqueles poloneses. Imagine você, se o próximo Papa, né, assim, bem depois, ainda o Papa Francisco viver muitos anos, mas depois, quando tiver uma eleição, imaginem você, né, se o próximo Papa eleito fosse Papa brasileiro. Imagine a euforia, né, que nós iríamos às ruas para receber este conterrâneo eleito como Papa. E o povo polonês tinha uma devoção também, não somente àquele Papa polonês, mas à própria pessoa do Papa. Então a viagem dele à Polônia foi uma grande revolução, né? Ele, numa homilia, você também pode visitar o site do Vaticano e ler, porque especificamente dessa primeira viagem à Polônia, as homilias são muito maravilhosas. Ele na praça, ali onde o governo, né, reunia ali para os discursos, ele reuniu milhares de pessoas e pedia que o Espírito Santo viesse como em Pentecostes, para que ele renovasse a face da terra, daquelas pessoas. E o Espírito Santo, né, alcançou mesmo as pessoas relatam. E o governo tinha tanto medo dessa visita que foi determinado que as TVs, quando fossem gravar essa visita do Papa, apenas focassem nos padres, nas freiras, nos deficientes e nos idosos, para que as pessoas que não puderam estar ali na praça achassem que o evento havia sido um fracasso, só para pessoas fracas, não para os jovens que lá estavam. Mas veja, isso não foi suficiente, né? Não pôde conter todo o Espírito Santo, a própria pessoa de Jesus que São João Paulo II levou até a Polônia, levou aos seus. Então, são detalhes dessas viagens específicas, né? Não tenho tempo aqui, gostaria, né, de partilhar com vocês várias outras viagens. Falo um pouco disso também, desse desejo, desse amor de São João Paulo II pela pessoa, pelos povos, em outra palestra, você pode escutar, Amigo dos Povos e Nações. Mas aqui gostaria de dizer isso, né? Dessa viagem ao México, nessa cultura anticlerical que ele conseguiu alcançar, nessa viagem à Polônia, né? Não somente sua terra, mas um anúncio de liberdade que ele foi fazer, né? Um anúncio de liberdade de religião, o anúncio de liberdade interior que ele chamava todo homem a conhecer. E por que São João Paulo II gostava tanto de viajar? Né? Eu já falei para você que ele carregava um atlas, que ele dizia que gostava, que como que um papa que tinha tantos meios deixaria de usar isso que a providência divina deu a ele, ele dizia, né? Se os outros papas não fizeram, é porque não tinham os meios, mas ele tinha um avião, ele tinha capacidade, ele tinha disposição, né? Ele tinha saúde e o vigor. Então, ele entendia que essa viagem que ele fazia era para chegar no santuário vivo do povo de Deus. Olha que expressão bonita, né? Santuário vivo do povo de Deus. Ele sabia que cada pessoa humana é um sacramento, né? Que revela algo
muito maior, né? Assim como nós, eu e você, no nosso corpo, é um sacramental que revela Deus, o povo unido e esse povo no qual ele gostaria de alcançar era este santuário vivo, no qual ele encontrava Deus, no qual ele também anunciava Deus. E como já disse para vocês, São João Paulo II veio ao nosso país por 4 vezes. Uma dessa vez foi somente para pousar, foi quando ele foi para a Argentina, falo até dessa viagem na outra palestra, mas 3 vezes ele veio ao nosso país mesmo, se encontrar com os brasileiros, falar português, dizer que o Deus era brasileiro e que ele era o nosso João de Deus. E uma vez, eu vou destacar aqui, em 12 dias ele percorreu 13 cidades. Vejam só, né? Imagina você fazendo isso, imagina um papa que de uma cultura diferente, que vivia sobre uma temperatura diferente, que tinha tantos compromissos, que ele veio aqui nos amar, né? Chegou a tantas cidades, ele visitou Brasília, aqui nossa capital, de onde eu falo, visitou Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Aparecida, foi ao santuário, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Belém, Teresina, Fortaleza e também foi até Manaus. Aqui, vários lugares tem essa homenagem da visita do Papa, né? Em Belo Horizonte tem uma praça chamada Praça do Papa, que é de onde ele celebrou. Tem também em Curitiba um jardim no qual ali é dedicado à cultura polonesa, do qual ele visitou, e em tantos outros lugares, né? Aqui em Brasília, ele veio até a Catedral de Brasília, conversou com padres, com bispos, depois passou com o Papa Móvel e visitou o nosso seminário. E quando ele visitou o nosso seminário aqui de Brasília, ao final de sua visita, ele fez uma oração por aqueles sacerdotes. Eu gostaria de contar para vocês qual é essa oração. O Rafael, um irmão seminarista, me mandou essa oração e eu gostaria de partilhar com você. Ela é assim: São João Paulo II, pelo nosso seminário de Brasília. Senhor, fazei que estes futuros sacerdotes tenham uma personalidade íntegra e rica em virtudes, à semelhança de Jesus Cristo. Fazei que sejam homens de Deus e, como Jesus, homens para os outros. Colocai em seus corações um amor vivo pela palavra divina, pela Eucaristia e pela oração, pela Igreja e pela doutrina salvadora, que ela conserva e proclama fielmente. Fazei, enfim, que na preparação ao seu futuro ministério sejam cada dia mais santos. E o Rafael me contou que toda quinta-feira, na adoração, eles fazem esta oração. E eu tive a oportunidade de visitar outras realidades eclesiais do Brasil e sei que nós aqui de Brasília somos agraciados por Deus, porque nós temos bons sacerdotes, né? Nós temos um seminário bom. E tenho certeza que isso também acontece porque temos a intercessão deste grande peregrino, deste grande missionário que chegou até aqui na nossa terra, que poderia ter ido a tantos lugares, mas visitou aqui, né, no nosso país, amou-nos por 3 vezes, quis chegar ao à nossa realidade. E encerro com um testemunho desse amor, né, dessa amizade, esse ser peregrino e missionário de São João Paulo II que me alcançou e eu sei que te alcançou também. Eu tive a graça de, junto com o meu esposo, né, ainda éramos namorados, mas também com o Vinícius e com a Laila, não eram casados ainda. Nós, em 2014, nós viajamos até o Vaticano, a Itália, para participar da canonização de São João Paulo II. Foi um presente que ele nos deu, né? E nessa viagem tive experiências desta amizade, né? Deste missionário que me alcançou.
nós fomos como peregrinos, fomos de excursão, e visitei San Giovanni Rotondo. E lá, né, na cidade do Padre Pio, eu pensava, São João Paulo II já veio aqui. Quando entramos, e não foi fácil, quando entramos na Praça São Pedro para participar daquela missa de canonização, eu ficava pensando, nossa, São João Paulo II já viveu aqui, né, já falou daqui. Depois nós tivemos outro dia a oportunidade de entrar na Basílica, de rezarmos ali em frente ao túmulo de São João Paulo II, né, canonizado naquela data. E era uma comunhão, assim, ele estava ali no corpo, lógico, né, assim, pela comunhão dos santos, mas era como se eu pudesse dizer para ele. E ele disse isso de si no final da vida, né, um dia eu fui até vocês e agora vocês vêm a mim. Ele falou isso no final de sua vida, para as pessoas que iam até a Praça de São Pedro quando ele já estava perecendo. E eu disse ali para ele no seu túmulo, né? Um dia o Senhor veio até mim, agora eu venho até aqui. E foi algo muito particular, né? E seguindo essa viagem, nessa mesma excursão que nós fizemos, nós fomos à Polônia, e na Polônia nós fomos em Cracóvia, né? Fomos em Auschwitz, e ali, ao visitar a cela de São Maximiliano, eu me lembrava de São Maximiliano, mas também me lembrava que São João Paulo II havia estado lá em Cracóvia. Nós passamos em frente ao Palácio Apostólico, onde ele residia, e imaginamos, nossa, ele passou nessa rua quando foi a Wawel. Eu imaginei, nossa, foi aqui, dia 1º de novembro, que ele foi ordenado. Não por acaso ter sido no dia de Todos os Santos, já que levou a mensagem de santidade a tantas pessoas. Visitamos Wadowice, a sua cidade natal, e ali, quando entramos no apartamento que ele morava, com a mobília, ali ainda a janela dava de vista para a igreja, dá a vista, né? E eu olhava aquela janela na tentativa de ver qual seria a visão do menino Lolek ali, naquele lugar. Visitamos a igreja na qual ele participava, era coroinha, vi a pia batismal que ele foi batizado e pensava, nossa, como um homem, né, pode nos unir tanto a Deus. E tive a graça aqui, já no Brasil, né, visitando a catedral, ele já esteve aqui. Fui, como disse para vocês, que em Belo Horizonte tem a Praça do Papa, e ele, quando estava naquela praça, ele dizia, de fato, é um Belo Horizonte. Ele fez esse trocadilho ali, porque estava amando aqueles mineiros. Em Curitiba, meu esposo e eu, né, nós gostamos de seguir os passos de São João Paulo II. E lá nós visitamos aquela casa polonesa que tem um grande quadro de Czestochowa. E no genuflexório que ele rezou, nós também tivemos a graça de rezar. Enfim, um dia ele veio até nós. E nós temos a graça de ir até ele. E ir até ele para, junto com ele, com a Virgem Maria, chegarmos até Jesus, né? Que é este grande missionário, este Papa gigante. Que a mensagem dele te alcance e me alcance, faça com que nós saiamos dos nossos comodismos e façamos a vontade de Deus. Faz com que nós, na nossa realidade, não tenhamos medo de, assim como Abraão não teve medo de escutar a voz e ir até o fim, nós também não tenhamos medo, né? De, a exemplo de São João Paulo II, escutar a voz que diz vai. Então, que façamos a vontade de Deus em nossas vidas sob a intercessão de São João Paulo II. Até mais.